Normalmente o tempo do Natal costuma despertar nas pessoas aqueles bons sentimentos de solidariedade e ternura. Talvez a imagem da criança deitada no presépio produza em nós esse tipo de reação. Contudo, depois de celebrarmos a feliz notícia do nascimento de nosso Senhor, somos convidados a refletir sobre as consequências desse acontecimento para as nossas vidas. O fruto do Natal não pode ser apenas uma espécie de calorzinho no coração ou uma demonstração afetada de sentimentos que passam tão logo se encerra o ciclo natalino. A primeira leitura da missa de hoje, retirada da primeira carta de João, capítulo 3, versículos do 11 ao 21, nos ajuda a avaliar até que ponto nossa fé em Jesus produz consequências para a nossa vida prática. Ouçamos o texto. Esta é a mensagem que ouvistes desde o início, que nos amemos uns aos outros. Na primeira carta de João, esta expressão, desde o início, tem um significado preciso. O autor aqui se refere ao ministério do Jesus terreno. Com efeito, quando lemos o Evangelho de João, em todos os seus 21 capítulos, ali encontramos um único mandamento deixado por Jesus. Em 13, 34 e 35, lemos: Dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós amai-vos uns aos outros. Mas de que amor nós estamos falando? Não é o amor que se confunde com um simples sentimento, pois se assim o fosse, já que nós não controlamos os nossos sentimentos, Jesus não poderia jamais ter transformado o amor num mandamento. O amor cristão, embora também dele faça parte a dimensão afetiva, não se confunde com o sentimento, pois o sentimento passa. O amor cristão é aquele que se inspira no jeito de Jesus amar. E ele ama não apenas aqueles que lhe são simpáticos. Jesus ama mesmo aqueles que não são amáveis. Porque o amor é, antes de tudo, decisão. Depois de apresentar o mandamento do amor, o texto nos fala de dois exemplos. Um negativo, a ser evitado, e outro positivo, a ser imitado. Que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que sendo do maligno, matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, ao passo que as do seu irmão eram justas. Aqui se trata de uma leitura muito livre do texto de Gênesis, pois lá não se diz que Caim tivesse uma natureza má e que por isso a sua oferta não foi aceita por Deus. De qualquer forma, não deixa de chamar a nossa atenção o fato de que a primeira vez na Bíblia em que a palavra irmão aparece, seja justamente na história de Caim e Abel. Ou seja, ser irmão sempre será um desafio. Ter o mesmo sangue não nos torna irmãos, pois o irmão precisa ser aceito pelo outro. A fraternidade é algo a ser construído. E vejam as consequências que João tira desse exemplo. Ele diz: quem não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia o seu irmão é um homicida. E vós sabeis que nenhum homicida conserva a vida eterna dentro de si. A partir desse ponto, o autor da carta nos apresenta o exemplo positivo, a ser imitado por todos nós. Vejamos, nisto conhecemos o amor. Jesus deu a sua vida por nós. Devemos, portanto, imitar o próprio Jesus em seu jeito de amar. E seu amor não é construído apenas por palavras bonitas, mas vazias. Ao contrário, sabemos que Jesus nos ama por aquilo que ele fez. Ele deu a sua vida por nós. Portanto, o amor cristão é amor de oblação, de entrega pelo outro. Esse versículo é de uma beleza toda singular, pois depois de falar do amor que Jesus tem por nós, esperaríamos que a consequência lógica fosse: Jesus deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida por ele. Afinal, amor com amor se paga, correto? Errado. O texto diz: Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a vida pelos irmãos.
Esse movimento do amor vertical, que desce de Deus para nós, não pode simplesmente voltar para Deus de modo igualmente vertical. Ele vai para Deus na medida em que amamos os nossos irmãos. Ele vai para Deus na medida em que esse amor passa pelos irmãos. E de novo, o amor de que nos fala a carta não é algo sentimentaloide, meramente afetivo, mas sim efetivo. Por isso ele diz: e se alguém possui riquezas neste mundo e vê o seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o seu coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, amemos não somente com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. O Papa Bento XVI, em sua primeira encíclica Deus Caritas Est, a respeito da necessidade do amor concreto pelos irmãos, nos diz: a união com Cristo é ao mesmo tempo união com todos os outros aos quais ele se entrega. Eu não posso ter Cristo só para mim. Posso pertencer-lhe somente unido a todos aqueles que se tornaram ou se tornarão seus. A comunhão tira-me para fora de mim mesmo, projetando-me para ele, e deste modo também para a união com todos os cristãos. Tornamo-nos um só corpo, fundidos todos numa única existência. O amor a Deus e o amor ao próximo estão agora verdadeiramente juntos. O Deus encarnado atrai-nos todos a si. Que esses bons propósitos, despertados pelo Senhor, se concretizem em nossas vidas para o bem de nossos irmãos.